Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Caminhos aqui na Rede Vida. Prazer enorme entrar na sua casa. Vamos falar de um tema que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Um tema que nos leva a muitas dores, a muitas decepções, a muitas angústias e que está profundamente ligado à crença de que o ser humano nasceu para ser feliz. Uma das coisas que mais destroem a nossa felicidade é a injustiça. Não é ruim a gente se sentir injustiçado quando alguém inventa alguma coisa que você fez e você não fez. Quando alguém conta uma história envolvendo você e você não tem nada a ver com aquela história. Ou quando você sofre uma injustiça na justiça. A justiça que foi feita para devolver a harmonia, o equilíbrio, a serenidade na sociedade. De repente a justiça erra, a justiça é conduzida a erro e a justiça faz as pessoas sofrerem muito. E a gente tem tantos casos horríveis de pessoas que são presas injustamente. Estou fazendo um trabalho com alguns orientandos meus sobre pessoas que estão há mais tempo na prisão do que deveriam estar. Há casos de mulheres, por exemplo, que foram presas por engano e depois de 2 anos descobriu-se que elas não tinham nada a ver com aquilo. Tem um caso, por exemplo, de um alvará de soltura que foi emitido para o lugar errado. A mulher ficou 3 anos presa sem que devesse estar presa, porque a família também não sabia onde estava, porque faltava informação, e ela presa lá, que mandaram para um outro lado. Eu digo muito que a justiça, ela precisa enxergar as pessoas. Quem trabalha com a justiça tem que saber que não trabalha com número, com ficha, com estatística, com coisa, mas que trabalha com ser humano, com gente, e gente que sofre, gente que tem dor, gente que sofre na alma essa sensação horrível de se saber injustiçado. A gente vai falar sobre isso, mas sempre a gente tem ótima música aqui, Caminhos, e hoje a gente trouxe o Tuia, que veio direto de Jacareí, Felipe, que veio de Jacareí também. Só para vocês entenderem, Jacareí fica no Vale do Paraíba, exatamente, estado de São Paulo, Pertinho. E o Jacareí faz parte da grande Cachoeira Paulista, né? Que é a maior cidade ali do Vale, aí São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, tudo faz parte da região metropolitana de Cachoeira Paulista, né? A gente aprendeu um pouquinho de geografia hoje. Bem-vindos. Valeu, queridão. Vamos começar cantando? Vamos lá? Os olhos de um filho, as voltas que a curva nos traz, sorrisos por um fio, a reta dos acasos casuais, ouvidos no infinito, gestos que soam a paz, seu beijo meu abrigo e os lábios que se escondem devagar, o sentido de amar, o amor é livre, mais leve que o ar tão simples, o amor é livre, cavalos que rasgam no mar. Os olhos de um filho, as voltas que a curva nos traz, sorrisos por um fio, a reta dos acasos casuais, ouvidos no infinito, gestos que soam a paz, seu beijo meu abrigo e os lábios que se escondem devagar, o sentido de amar, o amor é
metáfora bonita, né? Cavalos que rasgam pro mar, né? O amor é Foi o livre. sonho que eu tive, assim. Muito legal. E o amor é livre, Clê? Amor é livre. Amor é totalmente livre, né? A gente é que se aprisiona, amor, né? É. Nas paixões, né? Mas o amor verdadeiro é livre. Que às vezes a gente confunde amor com obsessão, confunde amor com teimosia. A paixão, ela é muito... Muito louca. Sim, né? Muito passional. É, mas vem e vai, né? O amor, O amor não. O amor é sereno e... O amor é uma companhia Constante. maravilhosa para a vida toda, né? Acho que talvez seja o grau mais elevado de qualquer tipo de relacionamento. É. Quando você atinge um lugar em que existe uma consciência sobre um sentimento, aí a coisa muda de figura. Legal. Felipe, você já se sentiu injustiçado alguma vez? Várias, né? Várias vezes. Várias. Né? A gente Acho que todo mundo já passou por alguma injustiça Claro. na vida, né? Claro, Você fala assim, mas eu não fiz isso aí, não sou eu, que história é essa, né? claro. Acho que a injustiça é inerente talvez à raça humana. É. Infelizmente... Ou talvez a justiça seja inerente, mas como a gente é meio ignorante assim, a gente faz o contrário daquilo que a gente deveria fazer para ser feliz, né? E aí acaba sendo injusto, porque a gente pensa muito na injustiça que as pessoas cometem com a gente mas e esquece não da pensa no que a própria. gente comete com os outros. Né? Quando você pré-julga alguém, né? Quando você tira conclusões apressadas. Na verdade, isso acontece o tempo todo, né? É. O tempo todo. A gente funciona um pouco assim, né? Infelizmente. Mas, assim, a diferença é que eu acho que tem níveis que são, obviamente, piores, né? A gente vive hoje uma sociedade completamente injusta pela própria natureza da maneira como a gente Quem se tem, quem ergueu. não tem, né? Quem tem poder, quem não tem poder, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Exatamente. É o tempo todo. O desequilíbrio, ele gera, né? Hoje eu vi uma cena horrível. Eu gosto de correr cedo aqui em São Paulo, né? Onde eu moro. Aí eu saí para correr e eu vi um homem que estava xingando uma mulher que varre a rua, né? Gari, porque ela teria jogado pó assim nele, alguma coisa. Mas ele xingava aquela mulher de um jeito. A mulher falou, não, meu senhor, e tentava falar, e ele xingando, entrando no carro e xingando, né? E aí você vê aquela mulher assim, ela apoiou na vassoura, né? Eu cheguei perto dela, dei um abraço nela, tal, e a mulher com lágrimas nos olhos. Aí você fica imaginando, essa mulher acordou de madrugada para ir lá, para começar, para varrer. Aí aquele homem, porque acordou azedo por alguma razão, porque, enfim, aí é injusto fazer isso com as pessoas, né? Então você vai vendo essa estrutura covarde, incorreta da sociedade em que a gente vive e que faz com que tantas pessoas sofram por causa da atitude de algumas outras, que se pensassem não agiriam dessa forma. Né? Acho que tem uma questão de... a gente está vivendo, né, talvez um dos auges aí da falta da compaixão, né? As pessoas não têm, né? Simplesmente todo mundo atropela um ao outro e isso gera esse desequilíbrio que a gente está vendo, né? Você tem alguma música com tema compaixão? Compaixão não, mas eu tenho... Mas faça, que é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. É bonito mesmo. Compaixão. Sentir a paixão com o outro, sentir a dor com o outro. A palavra, compartilhar essa dor, né? ela expressa um monte de sentimentos dentro do que é compaixão. Agora a ideia é minha, então eu quero um percentual Não, depois. pode deixar. Te divide isso aí. Vamos para as ruas, vamos ver o que as pessoas têm a nos dizer sobre injustiça. Eu sofri uma injustiça no trabalho. Por causa de fofoca, eu fui afastada do cargo que eu exercia e depois fizeram voltar de novo no mesmo cargo e depois me deixaram na geladeira. Então aquilo, nossa, foi muito ruim para mim, porque eu trabalhava direitinho tudo, por causa de fofoca eu sofri essa injustiça. Eu sofri injustiça na escola, bullying, né? Meus coleguinhas de escola me xingaram, tudo, mas eu entreguei tudo na mão de Deus. Uma vez uma pessoa que eu confiava muito me pediu para mim passar uma procuração para ela a respeito de um inventário que a gente estava fazendo. E aí ela se aproveitou disso, de eu ter assinado, para pegar todos os direitos que eu tinha para passar todos os direitos para ela. Isso foi muito injusto, né? E aí eu fiquei muito triste, né? E muito decepcionada, porque era uma pessoa que eu confiava muito e eu jamais pensava que ela podia fazer alguma coisa assim comigo, né? Eu fiquei muito triste. Olha que interessante, minha gente. Histórias diferentes sobre injustiça, né? Uma fala sobre bullying
que é um tema complexo e que em quase todas as escolas, ou eu diria que em todas as escolas, a gente tem alguma história de bullying, alguma história de sofrimento da alma, alguma história de preconceito, alguma história de humilhação continuada, né, que é o bullying. Uma outra que fala da fofoca, e a fofoca que é horrível. Como tem pessoa que se move pela fofoca. Eu tenho uma estratégia, às vezes uma pessoa vem contar alguma coisa de alguém para mim, né? E fala, nossa, fulano fez isso. Eu falo assim, será? Será? É assim, será que fez mesmo? Será que é isso? Porque é impressionante como as pessoas têm certeza sobre a vida das outras, sobre o que as outras fizeram, sobre como elas agiram, tiram conclusões sobre as outras pessoas. Como é ruim a fofoca. E o terceiro comentário ali, sobre a mulher que passa a procuração acreditando em alguém. Esses dias uma pessoa me procurou para indicar um advogado, para ajudar. Ela casada durante quase 20 anos com o marido, os bens eram dela, vinham do pai dela, e ela sempre assinava as coisas para o marido sem ver. Marido, né? 20 anos, pai dos filhos. E aí ele foi passando os bens dela para o nome dele, passando de uma forma toda estranha, né? Acho que a justiça vai corrigir isso. Mas ela dizia assim, para mim, sabe, Xalita, dói saber que ele tirou tudo que era meu, que veio do meu pai, da minha mãe, o que era meu por direito, mas dói mais ainda saber que o homem com que eu vivi 20 anos foi capaz de fazer isso comigo. Foi bolando como destruir, pegar tudo que era meu. É triste a gente perceber que no mundo, tomara que a justiça corrija isso, porque às vezes a justiça não corrige, depende da prova. A prova dele pode ser melhor do que a prova dela, depende do juiz. Depende do juiz ter essa preocupação de se debruçar sobre o caso e estudar o caso. Quantas vezes as decisões são apressadas, porque não se trata da minha vida, trata da vida do outro. Uma vez eu vi lá num outro processo, né, um promotor dizendo lá que ia investigar uma pessoa que não havia feito nada e o advogado insistindo, né, que arquivasse aquilo, e a resposta do promotor foi assim, investigar não dói. Não dói para ele, dói para aquela outra pessoa que não fez nada e que está sofrendo injustamente. Isso é falta de humanidade, é falta de ter a compreensão de quem é o outro. Quando eu faço fofoca sobre o outro, eu não estou preocupado com a vida do outro, eu estou preocupado com a minha avidez em dizer coisa que eu não deveria dizer. Eu estou preocupado em levar para frente aquilo que eu nem sei direito, porque eu ouvi. Não, mas onde há fumaça há fogo. Não é verdade. Nem sempre é assim. Mas eu ouvi aquela coisa e saio ali, dizendo, e prejudicando a vida pessoal ou a vida profissional. Minha gente, tem relação de amor, casamento, que fica balançando, que às vezes acaba por causa de uma fofoca. E uma fofoca mentirosa. O que você tinha a ver com a vida do outro? O que você tinha que levar adiante uma coisa que você não sabia o que era? E aquela pessoa que sofre aquela injustiça, às vezes ela perdeu a confiança, né? O marido perdeu na mulher, a mulher ficou indignada porque o outro perdeu a confiança. E aí acaba uma relação injustamente, acaba antes de acabar. É tão triste você ver pessoas que se amam afastadas porque alguém colocou na cabeça de um dos dois que havia alguma coisa incorreta e não havia essa coisa incorreta. Sobre bullying, a gente vai falar um pouco no outro bloco porque vale a pena nós refletirmos o que é essa injustiça causada pelo bullying, causada dentro das escolas, que deveria ser um espaço sagrado em que a criança pudesse desenvolver todos os seus talentos e ela acaba ficando apequenada, diminuída por causa desse preconceito, dessa dor na alma, dessa injustiça que é o bullying. Mas vamos aproveitar esses dois meninos aqui, que já sofreram injustiça e superaram, que sofrerão outras injustiças e superarão, que com a música fazem acalmar o coração daquelas pessoas que sentem alguma injustiça. Tipo, eu acho que até o ser artista tem um pouco disso, né? De você estar um pouco mais exposto, talvez, e você ter que superar isso, né? É o tempo todo. Saber que alguém está falando de você, né? Porque é conhecido, vai... Não, sabe que ele deixou o cabelo crescer? E aí conta uma história. Sabe que ele olhou ali daquele lado, que não sei o quê, e vem uma história, né? Nós somos, na verdade, as pessoas são espelhos umas das outras, né?
Então a gente sempre quer ver no outro aquilo que não quer ver em si mesmo. É a história de medir o outro com a própria régua, né? Sim. Se você tem a régua da generosidade, você certeza, mede você com vai ter generosidade. isso. Se você tem a régua da pequenez, você mede Verdade. com pequenez. Você pensa que numa rodinha de conversa, se você vai falar bem de alguém, o papo morre rapidinho. As pessoas falam bem e acaba rápido. Agora, quando é para falar mal de alguma pessoa... Aí vai. Estranho, né? O papo rende. Vamos lá, vamos cantar o quê? Vamos lá. Essa música se chama Flor e eu tive a honra de ter a participação do grande Guarabira, do Sai Guarabira, nessa música. Tem um clipe bonito que está no YouTube e é uma música que... Sua música? Minha música, composição. Vamos lá. Poeta Tuia pra gente. Bora. Quando a vida vista nuvem negra, escuro mundo, eu sou um dia cinza. Eu ouço a sua alegria, o mais claro sol da sinfonia. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor, frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. Não lamente as noites sem clarezas, não alimente a sede de alteza. Não vá secar suas riquezas, pois teus olhos correm rios de franqueza. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida apressa meu calor. Somos cores lentas de sabor, frase solta, letra leve a dor. Sopro poemas na janela da sua vida, se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro que eu disser flutuar. No jardim dos meus sonhos plantados, tua flor acordará. O amor não choverá, o amor não secará. O amor não choverá, o amor não secará. O amor não choverá, o amor não secará. Sopro poemas na janela